Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série especial sobre lutos não reconhecidos e suas interfaces com a promoção da saúde. Hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Marília Aguiar. Ela é psicóloga com mestrado em psicologia pela PUC de São Paulo, doutorado em ciências da saúde pela Universidade Federal de Minas e atualmente coordena a pós-graduação Lato Sensu em psico-oncologia e coordena a pós-graduação em cuidados paliativos. Ela também atua em consultório particular, é coordenadora dos comitês de especialidades da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, membro do Comitê de Psicologia e do Grupo de Trabalho de Especializações da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, secretária da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre o Luto, membro representante dos usuários do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Felício Roxo e atua principalmente nos seguintes temas: tanatologia, psico-oncologia, morte, luto e cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, doutora Marília. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de falar com vocês, né, desses temas tão importantes, né, que são esses lutos que nos atravessam e que são pouco validados pela nossa sociedade, né, lidando inclusive com as questões da morte e do morrer, que já temos uma grande dificuldade de trabalhar, de pensar nesses assuntos, né? Mas quando a morte nos atravessa, em especial em situações, vamos dizer, não convencionais, né? Nós experimentamos esse momento do luto e esse luto solitário, que é o luto que não é validado, o luto que não é reconhecido e que, portanto, não nos oferecem apoio e suporte tão necessário no momento dessa dor intensa. Verdade, doutora Marília. Vamos iniciar então nossa conversa. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que são cuidados paliativos. Paliativos é uma filosofia de cuidados que se propõe a acompanhar pessoas que atravessam um adoecimento que ameaça a continuidade da vida. Tá? Na teoria, qualquer doença grave que ameace a continuidade da vida como a conhecemos, né? Como a vimos vivendo, né? São condições que pedem de nós, que seria a ação dos cuidados paliativos. Tá? É uma ação multiprofissional e interprofissional que envolve todos os profissionais da área da saúde, pessoas que nos acompanham nas nossas dores existenciais, nas nossas dores espirituais. Certo. E em quais situações, assim, eles deveriam ser, não digo a palavra utilizados, não seria melhor, mas em quais situações eles deveriam ser considerados pelas equipes multiprofissionais de saúde? Pois é. Toda vez que existe um adoecimento grave, potencialmente fatal, que ameaça a continuidade da vida, como então. O que motivou um desenvolvimento maior dos cuidados paliativos foram as doenças oncológicas, mas não se restringem aos adoecimentos oncológicos, embora provavelmente sejam essas pessoas que são que mais se beneficiam pelos cuidados paliativos, uma vez que para elas é oferecido com menos estigma, né, do que outros adoecimentos. Mas todos os adoecimentos cuja Dona Morte está aqui do lado, nos acompanhando, né, eles seria bom que fossem acompanhados também por uma equipe de cuidados paliativos, porque a equipe de cuidados paliativos, ela não se preocupa, não é que não se preocupa, a ênfase maior é na qualidade de vida, né? Então, nesse controle de sintomas, controle da dor,
controle dos sofrimentos espirituais, dos sofrimentos emocionais, das dores sociais. Todo esse arcabouço é acompanhado por uma equipe, pode ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. Com isso, o efeito colateral dos cuidados paliativos é uma melhor qualidade de vida, que é exatamente isso que vai se buscar. Não é feito somente pela equipe, é um trabalho que ele é um trabalho colaborativo, né? Porque exige e convida a pessoa, que é o portador do diagnóstico e a sua família, entendendo família aí como algo muito além de laços consanguíneos, né? Todos esses atores, neste momento, eles vêm compor essa equipe em que medidas vão ser tomadas após uma avaliação do todo. E aí todos os envolvidos têm essa escuta, têm o poder de fala e o poder da escuta. Então, a autonomia daquele, o que dizemos paciente, ela é fundamental para que possamos oferecer, que seja respeitada, né? E que possamos oferecer um cuidado paliativo de qualidade, né? Então, é um trabalho personalizado, customizado, né? Porque para cada pessoa, para cada situação, para cada acontecimento, esse cuidado oferecido, ele vai ser avaliado e medidas vão ser tomadas ou não a partir do que se acompanha naquele momento. Perfeito. E sempre lembrando, né, doutora Marília, ali que a senhora enfatiza a família, seja a configuração que for, inclusive a multiespécie, não é? Exatamente. Que a gente já fala de cuidados paliativos no âmbito da medicina veterinária também. Exatamente. Né? Então, assim, nós sabemos que hoje os pets, né, eles fazem parte da família. Aquela história, né? Os animais domésticos, eles saíram do quintal das casas, né? Migraram para os quartos dos seus tutores, né? Então, eles também participam, também os cuidados paliativos na veterinária também já estão bem desenvolvidos, o que é um grande avanço para nós em termos de sociedade. O problema é que esse cuidado ele ainda não está universalizado, em especial aqui para nós, né? No Brasil, a gente ainda tem índices de qualidade de morte muito baixos. O Brasil é dos piores países para se morrer, né? E cuidados paliativos vêm exatamente para dar essa condição de uma morte digna, de dar dignidade nesse processo de finitude também, mas não diz respeito somente à finitude. Perfeito. Ao final da vida, mas diz respeito a essa finitude nossa, mas não especificamente medidas de fim de vida. Pegando esse gancho, doutora Marília, sobre essa questão do contexto brasileiro, né? Em 2024 foi aprovada a portaria da Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do SUS e mais recentemente ainda ela foi aprovado o Estatuto do Direito dos Pacientes. E ambas, elas são marcos muito importantes em termos de consolidação de políticas públicas direcionadas aos cuidados paliativos no Brasil. Como é que a senhora percebe? A aprovação delas foi recente, mas como a senhora percebe no momento? Já está havendo movimentações? Já está melhorando essa questão aqui no Brasil? Olha, como as coisas acontecem aqui, né? Nós somos um país continental, e nós temos, então, nós temos as desigualdades regionais que ficam bem marcadas na oferta dos cuidados paliativos. Sabemos que a região Sudeste, Centro-Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, ela tem mais equipes de cuidados paliativos. A Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela veio trazendo para a atenção básica, né, para essa atenção primária, a noção de cuidados paliativos e
com a proposta de implementar equipes de cuidados paliativos para toda a população. Isso ainda está muito inóspito, mesmo porque a gente não temos nem profissionais qualificados para tal. Então, existe, dentro da política, existe também a questão da formação das equipes, da preparação do profissional e da formação das equipes, mas nós sabemos que isso ainda está, de certo modo, ainda incipiente. Mas já é um passo, né? Pelo menos a atenção primária, teoricamente, todo gestor da área de saúde na saúde pública já conhece sobre cuidados paliativos, sabe que cuidados paliativos existem, né? Já é um grande avanço. Certamente. Agora, com a implementação, né, também a homologação, né, do Estatuto de Direitos do Paciente, ele fala claramente da questão da autonomia do paciente, né? Então, a autonomia do paciente, ela precisa ser respeitada, e ela vai ser respeitada. Então, fala das questões dos cuidados paliativos, da oferta de cuidados paliativos, né? E fala também das diretivas antecipadas de vontade, ou seja, aquilo que eu acredito que seja bom para mim, quando eu não puder mais estar participando das conversas sobre mim, né? Que devidamente registrado, que a minha vontade prevaleça sobre todas as outras vontades. Então, temos aí um grande avanço. Agora, novamente, né, essa questão, a ampliação, né, dessas políticas, né, que possa realmente chegar para todas as pessoas. Tivemos, numa primeira, em 24, a equipe mínima era descrita de uma maneira, depois teve essa revisão com uma outra equipe mínima necessária para a implantação de uma equipe de cuidados paliativos, e nós sabemos que cuidados paliativos não se faz sozinho, por definição, multiprofissional e de ações interprofissionais. Então, é muito importante que as equipes tenham o maior, não em números, quando eu falo número de profissionais, não é em número absoluto, mas o maior número de especialidades possível, né? Para que a gente possa realmente oferecer os cuidados, o melhor cuidado possível para as pessoas numa situação de finitude, né? Que é quando a pessoa realmente ela precisa de apoio, de amparo, para que possa se despedir dessa existência, né, com o menor nível de sofrimento possível, mais apaziguada, e que a família tenha esse respaldo de que também está sendo cuidada, né? Porque uma doença grave, ela não atinge só o portador do diagnóstico, ela atinge todos aqueles que estão ali o acompanhando, né? Nós não somos, nenhum de nós vive sozinhos, nós somos seres gregários na nossa essência, nós precisamos do outro, até para nos referenciar, né? E é interessante, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Nós sabemos muito sobre nós pelo olhar do outro, de pensar que nós não conhecemos o nosso rosto, nós só conhecemos a imagem do nosso rosto, né? E, então, assim, muito de nós nos é apresentado pelos outros que nos cercam. E ter esses outros que nos cercam num momento de despedida é um calorzinho no coração, né? É fundamental, né? Exatamente. Esses vínculos são fundamentais, tanto durante o Exatamente. processo de vida, como nesse processo também de morte, né? Uhum. E o processo de despedida mesmo, Claro. né? Deixar essa vida não deve ser algo tranquilo, não, que a gente faça com o pé nas costas, né? Com Então, certeza. uma expressão bem mineira, né? Mas sabendo que
estamos acompanhados, daqueles que nos são queridos, e que nós possamos ter condições de viver este momento de maneira plena e digna. Perfeito. Doutora Marília, é sempre importante, né, a gente destacar, então, essa relevância da própria formação continuada de profissionais de saúde que já estão atuando, né, seja em hospitais, em clínicas, em consultórios, para que se atualizem sobre essas novas normativas, sobre quando esses cuidados paliativos devem ser pensados na prática, como eles devem funcionar em âmbito multiprofissional. Então, eu acho que essa conversa aqui é fundamental para a gente esclarecer várias questões sobre isso, né? Que apesar de ser incipiente em termos de legislação, como a senhora comentou, já se tem toda uma trajetória disso, não apenas em termos de Brasil, mas de mundo. Sim, sim, sim. Existem lugares no mundo países no mundo em que os cuidados paliativos estão muito avançados. Por exemplo, no Reino Unido, Canadá, né? Que já tem décadas de que se praticam os cuidados paliativos de qualidade. No Brasil, nós temos ilhas de excelência em cuidados paliativos. A questão nossa agora é fazer dessas ilhas um continente, né? E não um arquipélago. Nós precisamos de um continente, porque nós somos um continente. Hoje nós temos um arquipélago. Aqui tem um lugar legal, aqui tem um lugar legal, aqui desenvolve um trabalho interessante, aqui está bem estruturado, mas nós precisamos fazer isso por todo o país, né? Temos desafios, sim, implantação de cuidados paliativos em regiões de difícil acesso, como na região norte, né? Vai ser mais demandar mais trabalho, mais empenho, sim, mas é possível fazer. Não podemos nos contentar de ficarmos realmente em ilhas de excelência, né? Nós queremos que essa excelência cubra todo o continente, né? E sim, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela fala sobre a formação. E essa formação ela tem sido oferecida, mas é importante que cada um de nós que estamos envolvidos nos cuidados paliativos, nos tornemos mesmo um militante da causa. Cabe a nós levar essa informação de qualidade, porque somos um país em que a morte é muito estigmatizada, ainda temos uma cultura, né, que devemos fazer tudo por aquele nosso ente querido, que não oferecer um tratamento de última linha, né, para aquela pessoa que já está assim, cansada, é como que abandonar essa pessoa à sua própria sorte. Então, nós precisamos levar conhecimento não só para nós que militamos na área, né, mas para toda a população. O que quer dizer cuidados paliativos, né? O que cuidados paliativos oferece? Porque para nós, quando a gente vai fazer uma coisa assim, mineiramente falando de novo, mais ou menos, né, a gente vai pensar, isso é só um paliativo. Não, o paliativo é muita. Paliar um adoecimento é respeitar a autonomia daqueles que estão envolvidos, é levar dignidade para essas pessoas envolvidas, né? É levar qualidade, é controlar sintomas, é minorar a dor, é escutar as outras dores que não são os analgésicos que vão acalmar, né? Acolher os lutos, saber que aqueles que a pessoa vai deixar serão também acolhidos, estão sendo acolhidos e vão também ser acolhidos depois que ele se for, né? E a gente precisa contar, isso é oferecer cuidados paliativos, a gente precisa contar isso para quem não sabe. Contar para nós que já estamos aí na área, que trabalhamos, que estudamos, que produzimos, que formamos pessoas, que acompanhamos pessoas, que trabalhamos em equipe. Isso nós já sabemos. O desafio nosso é divulgar isso para toda a população, para que as pessoas saibam que eles têm direitos a receber cuidados paliativos, que nós temos uma política pública que implementou, cujo objetivo é implementar
cuidados paliativos em toda a rede SUS, né? E as pessoas saberem e solicitarem, pedirem por cuidados paliativos. Todas as vezes que estiverem passando por um adoecimento grave, né? Potencialmente fatal, em especial quando já sabemos que a cura não é possível, né? Então, que as pessoas precisam saber que isso é um direito delas. A Política Nacional de Cuidados Paliativos deve falar disso. Cuidados paliativos é um direito. O Estatuto dos Direitos do Paciente vem falar disso. Isso é um direito, né? Você pode escolher como você quer morrer. E caberá ao profissional de saúde respeitar as suas escolhas. Nós podemos até conversar sobre isso, mas ao profissional de saúde não cabe mais fazer a sua vontade, independente da vontade daquele que ele está cuidando, o dito paciente, né? Senão nós vamos ficar muito impacientes, né, não? Com certeza. E, doutora Marília, essa nossa conversa aqui é justamente a proposta essa, né? Que a gente chegue até a comunidade de uma forma talvez um pouco mais didática, né? Que isso chegue à população de modo geral para que essas informações elas sejam ditas da forma correta, né? Adequada, de uma forma de conscientizar também sobre os direitos. E eu agradeço imensamente a senhora por ter aceitado o convite de participar aqui hoje. Assim, foi uma honra imensa poder tê-la aqui conosco. E se a senhora quiser fazer mais algum comentário, ressaltar mais alguma questão, está aberto. Olha, eu agradeço demais a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Agradeço a vocês a disposição e a coragem de levar esse tema para a população, e é disso que a gente precisa, né? De divulgar o que são cuidados paliativos, porque nós, enquanto população, temos o direito a cuidados de qualidade. E cuidados paliativos estão aí quase que sinônimo de cuidado de qualidade, em especial em situação de adoecimentos graves, quando a cura da doença não é mais possível, né? Como vários paliativistas já falaram, muitas vezes a gente não pode salvar uma vida, mas cuidados paliativos se dispõe a salvar uma morte. E que este momento da despedida seja o mais apaziguável possível, mais apaziguado possível. E é uma honra e um prazer poder trazer essa conversa aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marília. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Boa tarde e até a próxima.